E aí, turma? Como é que vocês estão? Tudo bem? Terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Às vezes eu corto a cabeça, às vezes eu corto... Tudo bem. Mas vamos lá. Primeiramente, Feliz Natal pra todo mundo. E o vídeo de hoje é pra falar sobre os tipos de clientes gringos. Brasileiros são todos gringos, né? Que eu atendo aqui em Lisboa. Espero que vocês cortem, mas vamos tirar. Então, nesse período, vamos tirar algumas dúvidas de vocês sobre corte de cabelo, sobre tendências, enfim, sobre bastante coisa. Roda a vinheta. Então, como eu falei na introdução do vídeo para vocês, hoje eu vou falar sobre como é atender clientes estrangeiros, tanto aí no Brasil quanto fora. Se está pensando em sair do país e trabalha como barbeiro, segue essas dicas aqui. A primeira coisa e a mais importante, acho, é falar inglês. É uma língua universal. Nem todos os clientes estrangeiros falam inglês. Alguns ucranianos não falam inglês, alguns chineses, japoneses principalmente, não falam inglês. Franceses, alguns não falam inglês, mas a gente acha um meio de comunicação mais fácil. Então, essa é a primeira coisa e uma das mais importantes. Quando tu não conseguires se comunicar em inglês, foto sempre resolve. Então, pede para o cliente mostrar uma foto ou mostre alguma foto de mais ou menos como pode ser o cabelo. Principalmente no Brasil, os clientes chegam com a foto já do corte de cabelo. E ali a gente segue, lógico, se dá para tirar algumas dúvidas, porque nem sempre o cabelo vai funcionar para o corte que o cliente quer e tal. Vocês tentem tirar o máximo de dúvidas possível, principalmente na entrevista, aquela parte que eu sempre falei para vocês que é muito importante. Segunda coisa, que também é importante, abrir a cabeça, porque cada nacionalidade, cada país tem o seu estilo de corte de cabelo, a sua moda. Então aquilo que a gente aprendeu aí no Brasil tá errado? Não. Mas não é a verdade de todo mundo, porque aqui com diferentes culturas nós temos diferentes cortes de cabelo, então a nossa mente tem que abrir, o que é bom porque nos ajuda e nos faz crescer mais como profissionais, a criar técnicas, a desenvolver novos cortes. Então sim, é importante abrir a mente, porque nem tudo que a gente aprende no Brasil vai funcionar para o resto do mundo. Vamos começar então falando dos clientes portugueses. Sim, os clientes portugueses. Eu tô aqui em Lisboa, né? Então é mais fácil falar. Primeiramente, são clientes muito divertidos e têm um senso de humor ótimo. Porém, no corte de cabelo, maioria é mais tradicional, ou seja, eles gostam de cortar o cabelo com tesoura. Porém, os mais jovens, sim, fazem um fade da zero, até um skin fade que é mais raro. Mas, só para vocês terem uma noção, quando eu vejo um skin fade na rua, eu olho e já sei que é brasileiro. Não pelo skin fade, mas nós temos realmente um biotipo que se destaca das outras pessoas e a gente se identifica. Mas o skin fade é uma das características. Não que os portugueses não fazem, mas é mais raro. Geralmente é um corte da 1, da 2, até a 4. São cortes menos ousados. E, sim, muito corte na tesoura. Também os portugueses, eles não cortam o cabelo para durar, 3 meses. Tem clientes que gostam de cortar na tesoura meio centímetro e eles voltam a cada 15 dias, a cada 30 dias. Então, nunca cortem demasiado, porque eles vão sinalizar, olha, ficou muito curto. Isso é o bom fora do Brasil, para nós profissionais. O cliente sempre fala a verdade. Se ele gostou, ele fala. Se ele não gostou, ele também fala. E para nós isso é importante, porque a gente precisa entregar o trabalho que ele quer, não o trabalho que a gente quer ou que vai ficar bonito nos olhos do nosso colega. Isso aqui é o que faz o diferencial, o que faz eu ficar mais feliz. Quando o cliente não gosta, quando ele quer alterar qualquer coisa, ele sempre fala. Ele não simplesmente vai embora e nunca mais volta. Muito pelo contrário. Quando ele fala e nós arrumamos, ele sempre volta. Depois, seguindo aqui pela Europa, depois eu vou ali para a América para falar da América. Vamos falar dos espanhóis. Os espanhóis, eu creio, não sei se isso é verdade, é uma conclusão minha, da minha própria cabeça maluca, que tem muita inspiração na Academia do Longueiras. Acho que na Argentina é assim também, tem muita inspiração na Academia do Longueiras. Então eles costumam ter um corte muito estiloso, muito diferenciado, muito moderno, muito bonito.
além de ser super comunicativos e engraçados, e como nós aí no Brasil, esse sistema de comunicação, na Espanha eu vejo o corte como mais moderno, mais estilizado, a gente consegue brincar bastante com textura, com movimento, com desconexão, e traz uma modernidade pro corte. E sim, eles são muito estilosos também. Andando um pouquinho, atravessando mais um pouquinho as fronteiras, vamos pra França. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, os franceses, na grande maioria, não costumam falar inglês, mas os cortes de cabelo são muito bem executados, são muito tradicionais. Até então eu não atendi nenhum cliente francês que goste de um cabelo muito ousado. Geralmente são fios mais longos, um corte bem executado. Acho que também por inspiração da Inglaterra. Na Inglaterra é assim também, mas na Inglaterra existe um nível de exigência maior, com perfeição de simetria, com perfeição de textura, com perfeição de cor. Porque, como eu sempre falo para vocês, aqui a maioria usa penteado. Ou seja, quando eles cortam o cabelo daquele jeito, eles arrumam daquele jeito. Eles sempre arrumam daquele jeito. Ou eles gostam que o cabelo natural fique sempre daquele formato. Para isso também é importante explicar sobre produtos e como o cliente pode arrumar em casa. Mas geralmente eles já sabem ou eles tiram dúvidas com a gente quando estamos finalizando o corte. Mas sim, os ingleses gostam de cortes muito perfeitos. Como os italianos. Só que a diferença é que os italianos são muito fashion, são muito modernos, não que os ingleses não sejam, mas é que os italianos têm essa coisa muito mais da atualidade, do visual, da moda. Então os italianos têm cortes impecavelmente executados, o que exige muito do nosso conhecimento de técnicas, de conhecimento de corte. Então sempre busquem repertório, eu gosto muito de falar isso. Como funcionam os cortes nos lugares, é bom a gente estudar os lugares, estudar academias italianas, estudar academias inglesas, estudar várias academias no mundo. Estudem muito se vocês querem trabalhar fora do país. É muito importante ter repertório de técnica e de corte, o que vai fazer total diferença para nós. Porque se nós chegarmos aqui só sabendo cortar um fade da zero, infelizmente a gente vai se nichar e não é em todo lugar que nós vamos conseguir ter trabalho. Vamos falar um pouquinho dos ucranianos, dos poloneses. Os cortes são muito mais simples, geralmente uma máquina 1 do lado, máquina 0 do lado, porém cabeças redondas. Os cortes são mais arredondados. Ah, Shipper, mas isso está errado. Não, isso não está errado. No Brasil nós temos inspirações e nós seguimos alguns barbeiros que viajaram para fora e estudaram técnicas em academias. E isso é importante salientar. Quando a gente estuda numa academia, a gente estuda uma técnica e a gente gosta dela e a gente aplica. O problema é que a gente não pode executar só ela, porque a gente fica engessado dentro de um corte. Então, como eu estava falando para vocês, na Ucrânia eles gostam da cabeça arredondada. Então a gente estoura as arestas, os corners. Se deixarmos, eles não vão gostar. Eles vão falar, diminui aqui, tira isso aqui, tira esse volume, minha cabeça tá grande. Eles não gostam disso. Eu tenho um cliente ucraniano que fidelizou comigo exatamente por causa disso. Executei o corte que ele gostava. Em compensação, teve um outro cliente ucraniano que, como ele não falava inglês, eu tive muita dificuldade em cortar o cabelo dele. Na primeira vez eu não fiquei contente, ele não ficou contente, a gente não chegou no resultado comum. Na segunda vez a gente se comunicou um pouco melhor e ficou menos pior do que ele queria. Na terceira vez, aí sim, acertamos e ficou bom. Mas isso é importante para ver como eles dizem que está errado, mas eles voltam. A gente vê que tu está tentando fazer o melhor. Suíços também, os jovens são muito modernos, os jovens gostam de cortes com fios mais longos, curto atrás, comprido na frente, tem muito isso. E os mais velhos geralmente usam cabelos mais curtos. Também tem um cliente suíço que faz muita piada, eu não entendo inglês, né? Ele fala, ri e eu rio junto, mas também fidelizou comigo exatamente por causa disso, porque eu executo exatamente o que ele quer. Depois que ele ganhou confiança, eu comecei a dar sugestões e fui melhorando o corte, e aos pouquinhos ele foi aceitando, mas é como tudo, o cliente vai ganhando confiança no profissional e aí a gente vai dando sugestões. Eu sempre pergunto, quem sabe fizemos assim, o que você acha? Podemos fazer. Na próxima vez ele vai dizer, gostei, ou na próxima vez ele vai dizer, não, vamos voltar ao antigo. E tá tudo bem. O importante é ele voltar. Alguns cortes mais diferentes são os indianos. Os indianos têm um corte muito particular, porque nas laterais, geralmente eles gostam de baixar muito na máquina 1, na máquina 0 e deixar uma marca. Fica marcado o corner aqui, a aresta fica marcada. A parte do vértice da cabeça é estourada também. Esta parte aqui corta com máquina até aqui assim, e a partir daqui
seguimos o corte do topo. Se deixarmos muito volume aqui no vértice, eles vão pedir para diminuir. E lógico, como a gente está acostumado com um sistema de corte, a gente acha que está errado, mas não. É o que o cliente gosta, é o que se usa lá. Então, isso é o que a gente tem que fazer e entregar o melhor serviço para o cliente. E os americanos? Os americanos também. Eles têm um corte muito mais militar. E acho que se baseia todo pela América. E sim, somos latinos. América Latina, do México para baixo, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo olha para nós e fala latino. Latino-americanos. E em questão de corte, nós latino-americanos temos muita similaridade. Exceto, acho, a Argentina, que vem mais da Espanha, os cortes modernos, acho que por causa da língua e dos programas de televisão, que tem essa coisa mais moderna, inclusive pela Academia Longueiras. Falando nisso, se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre academias internacionais, deixa aqui, Shipper, faz um vídeo de academias internacionais. Mas voltando aos americanos, geralmente são cortes um pouco mais militares, mais curtos do lado, curtos em cima, alguns mais estilosos, mas sempre fade da zero, muito similar com o que nós já fizemos aí no Brasil. Então não tem problema. Já os asiáticos têm um cabelo grosso e leve, ou seja, quando tira o peso, ele tende a arrepiar. Japoneses, coreanos têm esse tipo de cabelo, muito liso. E quando arrepia, eles até falam, não importa que arrepia, eu quero curto. A gente sempre diz, vai arrepiar, porque não estamos acostumados, não, pode cortar. E também não fica as arestas aqui, porque arrepia, e eles ficam com a cabeça muito triangular, porque tem muito cabelo. Então sempre é estourada a aresta aqui com a máquina. Lógico, vai ter, como tudo tem sua exceção, também em todos esses países que eu falo para vocês, alguns a gente vai deixar as arestas e eles vão gostar, mas na grande maioria não é bem assim. É sempre importante ter aquela entrevista e aquela conversa com o cliente. Por último, não menos importante, e acho que para mim, depois dos cortes de tesoura, porque afinal esse canal fala sobre cortes de tesoura, e se tu não conhece os outros vídeos que eu tenho aqui, faz um net shipper aí, ó. Vou deixar aqui no card uma lista com um monte de corte de tesoura para vocês assistirem, aprenderem novas técnicas. Se já sabem, dá uma reforçada. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para tirar as dúvidas de vocês. E por último, não menos importante, vamos falar dos angolanos, dos africanos, dos cabos verdianos, que é o corte que eu mais gosto de fazer pelo nível de exigência deles. Geralmente eles pedem um escovinha. Shipper, o que é um corte de escovinha? Máquina um do lado, um em cima, um do lado, dois em cima, às vezes um meio do lado, um em cima, 0, meio e 1. Só que por que eu gosto muito de cortar o cabelo deles? Porque eles veem as mínimas marquinhas de transição entre uma máquina e outra. Então quando a gente passa o espelho para eles verem o corte, eles dizem, ficou uma marquinha aqui. Aí a gente vai lá e tira. Ficou uma detalhezinha aqui. A gente vai lá e arruma. E sim, eles são bem exigentes e para nós, barbeiros, é excelente isso, porque nos faz dar todo o nosso potencial e mostrar todo o nosso trabalho, que deve ser sempre o melhor. E também são muito divertidos e dão as melhores gorjetas. As melhores tips aí. E geralmente ganhamos tips de todos, de todo mundo nós ganhamos tips, porque no final dá uma ajudinha no salário, certo, pessoal? Então, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se você tem curiosidade de saber mais sobre os tipos de clientes, deixa aqui embaixo. Quero saber mais como cortar um cabelo de um japonês, quero saber mais como cortar o cabelo de um cabo-verdiano, que eu faço vídeos aqui para vocês. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe teu like, compartilha, deixa tuas dúvidas aqui no comentário, porque eu adoro responder todo mundo. E nos vemos na quinta-feira. Feito, valeu!